Pô, é igual, por exemplo, quando o pessoal fala do MST, né? Ah, porque o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Aí tu vai ver, tipo, o cara não consegue atender, sabe, nada do... É pior, Arthur. Não, porque esse é o discurso. É discurso, Só que ninguém a nunca foi num propaganda... assentamento lá pra ver como é que é, os caras... E o arroz nem é deles. Eles não têm condição de produzir arroz com preço viável. E é mais caro também, É né? mais caro. Assim como o orgânico, que a gente acha bonito e tal. E é um nicho de mercado. Tudo que é orgânico, que significa em tese, tem várias certificações de orgânico, mas em tese você produzir alguma coisa que não tem defensivo agrícola, que não tem semente geneticamente modificada, quer dizer assim, o frango orgânico é aquele que não ficou preso num espaço, que ele foi free range, ele pode sair andando por aí, comer minhoca, todas as coisas bonitinhas que a gente vê. É tudo muito mais caro, evidentemente. Se você quer comprar um produto com essas características, mercado, só que é muito mais caro. Você não pode promover o orgânico e achar que você está ajudando a alimentar as pessoas. É uma coisa que não bate uma com a outra. E também não é sustentável, porque se você tira X toneladas de soja de 1 hectare orgânico, ou seja, sem usar tudo isso, você tira 10x se você usar todas as tecnologias disponíveis. E você não expande a terra. Se você não expande, você protege o meio ambiente. Não é lógico isso? Essas ideias que eu estou expondo aqui não são expostas nas escolas. Que a sustentabilidade do uso da terra está vinculada ao uso da tecnologia. Quanto Não mais é o tecnologia... né? Não, exato. E quando menos tecnologia, mais espaço você precisa. É tão óbvio. A tecnologia é amiga da sustentabilidade. Absolutamente. Isso já é provado. O Brasil expandiu a sua produção. Tem várias comparações, 30, 40 anos. Você pegar, vou usar números aproximados. Nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu 60% a expansão da terra, média, geral, para todas as culturas, e aumentou 450% a produtividade. Nossa. Então, assim, é um negócio que o mundo não fez. Com o quê? Com tecnologia. Quanto que representa o MST no meio disso aí? Tem como a gente ter alguma estimativa, alguma coisa dessa produção do MST, por exemplo? É irrelevante. É irrelevante. Eu tô O te MST perguntando porque é bom pra galera de casa. é muito importante. Para poder entender, assim, Olha, no meio do agro, assim, Brasil, o que representa o MST? Porque a gente ouve muito barulho, né? Mas... Muito barulho. Nós estamos falando de política na veia aqui. O MST é uma instituição que não tem CNPJ. Se você quiser processar o MST, você não consegue, tá certo? Já foi feito ano passado, retrasado, uma CPI no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Comprovou-se com vídeos, documentos, depoimentos, etc., que é uma instituição criminosa que rasga a Constituição brasileira porque desrespeita um dos princípios básicos da nossa estrutura social, que é a defesa da propriedade, tá certo? E ainda assim tem toda essa popularidade vinculada a um partido político ou alguns partidos políticos que usam essa gente humilde, para fazer proselitismo político e desmontar. Né? Absoluto, mas é uma coisa assim grosseira de ver. E os recursos dessa instituição vêm dos nossos impostos. Não vem da produção de alguma coisa, não vem de nada. É contas nacionais. Você entra nas contas nacionais, você vê lá Ministério do Desenvolvimento Agrário, você analisa e você vê quanto dinheiro está sendo deslocado para pagar o sanduíche da turma do ônibus que vai colocar as barraquinhas na propriedade produtiva. E eles falam, a gente só invade propriedade improdutiva. Não é verdade. A quantidade de inverdades nesse ambiente é enorme, enorme. E você luta de forma inglória para provar. Não adianta nem fotografia, nem documento, não consegue. É mais difícil luta... provar, né? Às vezes, porque você tem que estar lá. Inclusive, a gente fez um episódio, né? Só para convidar o pessoal de casa. A gente tem um programa semanal aqui que é o Face Oculta, né? A gente fez um episódio só sobre o MST que conta algumas dessas inverdades, né? Que são falados aí pela mídia, né? Que são propagados como verdade, né? Mas eu te cortei, continua. Não, é isso. Assim, a gente tem um trabalho de um debate que tem que ser transparente, que começa pelas escolas, pela formação das novas gerações. O debate aberto, por exemplo, o que exatamente esses caras fazem? Quem são eles? Onde eles estão? Por que existe gente... Vamos começar do começo. Porque tem gente que não tem terra no Brasil? Tem. Mas é porque o Brasil não tem terra disponível? Pelo contrário. Tem muita terra disponível. E existe um instrumento de assentamento oficial que chama-se
INCRA, que é Instituto Nacional de Assentamento de Reforma Agrária, que já vem desde os anos 70. O Brasil já faz uma reforma agrária permanente. Esses caras estão... Eles são tão nonsense que eles estão indo contra um processo que já acontece há muito tempo. Só que significa institucionalizar. assentar pessoas na terra. Só que o mais difícil não é você assentar, é você dar o registro de posse. E sabe quem resiste no Congresso Nacional sistematicamente para não dar o registro da terra para quem foi assentado? Os mesmos grupos políticos que promovem o MST. Não interessa dar. Porque o que acontece? Se você recebe um lote de terra, tem gente 30, 40 anos com terra assentado esperando a escritura. E o governo não dá. E quem mais deu escritura não foram os governos que defendem o MST. Pelo contrário, o governo Fernando Henrique, o governo Temer, o governo Bolsonaro assentaram mais gente do que os governos do PT. Que eles estão interessados em resolver o problema, não em na manter verdade, a guerra. a intenção do país, do Estado, é assentar pessoas que estão atrás de terra. E tem muita terra disponível. Tá certo? Isso não impede que você tenha grandes propriedades. Propriedades de 100 mil, 200 mil hectares. São verdadeiras potências. Mas tem espaço para todo mundo. Os números oficiais, foto de satélite, é o seguinte: o Brasil tem 66% do seu território exatamente como estava quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Sério 66%. isso? 66% de todos os biomas. São 6 Então a biomas. Amazônia não está pegando fogo. As girafas da Amazônia não estão correndo desesperadas como... As girafas da Amazônia, exato. Não, a Amazônia, para pegar o número da Amazônia, é 84% da Amazônia, que ultrapassa o estado do Amazonas, tá certo? Da Amazônia brasileira, porque ela também ultrapassa as dimensões da fronteira do Brasil com outros países, Sim, Colômbia, Peru, etc. A Amazônia brasileira está 84% exatamente como estava em 1500. Isso é foto de falam satélite. tanto? Por que chega o Macron? Porque perder esse 17% é bastante coisa. O Brasil é grande. E tem muita coisa errada que foi feita nesse período. Então, 17% de Amazônia é muita terra. É você derrubar a floresta, é tráfico de madeira, é garimpo ilegal. Mas também tem terra legal. E nós temos uma lei que chama Código Florestal, que foi promulgada em 2020, depois de 8 anos de debates intensos, mais de 200 audiências públicas em 27 estados da federação, lideradas pelo Aldo Rebelo. Para quem tem dúvida quem é o Aldo Rebelo, vai procurar para ver se é algum ruralista, como costumam dizer aí. Não, o Aldo Rebelo é um sujeito respeitável, que foi do PCdoB durante toda a sua carreira política, até alguns anos atrás, que foi o deputado que liderou as 200 audiências públicas. Depois de 200 audiências públicas e 8 anos de trabalho, saiu o Código Florestal, que é a Lei Ambiental Brasileira. O que ela diz? Você tem uma fazenda na Amazônia, você só pode usar 20% da terra. 80% você tem que deixar como está. É a lei brasileira. Você tem uma terra no Cerrado, vai por bioma. Você só pode usar 65%. Os outros 35% você tem que deixar como está. E essa é a lei brasileira. Você tem uma fazenda de algodão em Goiás, você vai plantar o que você quiser, 35% você tem que deixar como está. Não existe nenhuma lei assim no mundo. A gente não precisa do Macron, então? O Macron. Lobauer, para defender a Amazônia. Qualquer um desses europeus que vem cantar de galo aqui, você fala, me dá o seu mapa aí de uso da terra, meu querido. Né, de preservado, sei lá, do teu ambiente. O Brasil tem 7,8% do seu território usado para agricultura. 7,8%. Todos os países europeus têm mais de 50%. Alguns têm 70%. E ficam apontando o dedo pro Brasil. Ficam dando pitaco aqui. É um jogo de interesse, então. Então, na verdade, é o quê? Uma combinação de um monte de coisas. É protecionismo, é apontar o dedo pro outro para dizer porque aqui nós já não temos mais como fazer isso, colocar o Brasil na berlinda, enfim, uma série de subsídio lá fora subsídios também. agrícolas lá, mas assim, nós não conseguimos nos defender disso. Quando o presidente Lula recebe o Macron aqui e faz uma festinha na Amazônia, ele está dando um tapa na cara dos brasileiros. Porque o primeiro crítico que diz que vai plantar soja lá para não comprar mais a soja que destrói a Amazônia é a França. Então a gente não devia nem receber o presidente da França aqui. Que disse que a Amazônia está em chamas, etc. É a França. Porque a França tem os interesses dela para defender. Parabéns. Mas receber o Macron aqui para fazer essa festinha, é como a gente está longe dos nossos interesses. E é uma percepção